Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do DP Channel, mais um giro de informações. E claro que hoje teremos o principal assunto, né? Que foi esse duelo difícil, um jogão em Bragança Paulista entre o Bragantino e o Atlético Mineiro. O Bragantino acabou empatando em 1-1 e teve algumas voltas importantes também na partida. Para conversar aqui comigo, Rodrigo Seixas e Vitor Gavirati. Começando pelo Rodrigo. Rodrigo, e aí, quais foram as suas principais impressões aí dessa partida do Bragantino? Olá, pessoas, mais um giro aqui, 17º já, mais um deles com o Vitor aqui. E acho que fica esse histórico esquisito do Bragantino e do Atlético de 8 jogos em Bragança Paulista e 8 empates, né? Uma história um pouco diferente aí, nenhum dos dois consegue ganhar em Bragança Paulista, só empates. E acho que foi um jogo que o Bragantino começou bem, mas foi se perdendo durante a partida. A gente vai comentar mais sobre isso, mas eu acho que tem os dois lados de você ver a partida. Você conseguiu empatar com um time que é um dos mais fortes do campeonato, conseguiu um ponto, mas por outro lado você poderia ter ganho o jogo e deixou escapar. E aí, Vitor, beleza? Fala, Diego, Rodrigo, salve aí para o pessoal que acompanha o canal. Enfim, prazer voltar a gravar com vocês. Hoje com o DP Channel com o DP hoje. Da semana passada a gente gravou, o Diego não estava, não pôde participar. Cara, o jogo de ontem, mais uma partida difícil, enfim. Bragantino mais uma vez tomando gols no segundo tempo. Mais um jogo em casa, né, que enfim, o time não consegue vencer no Brasileirão. Havia empatado com o São Paulo. Enfim, agora empata com o Atlético Mineiro, perdeu para o Corinthians. Enfim, uma sequência aí um pouco ruim para o time de Bragança, mas a gente também pode destacar, enfim, a questão da arbitragem. Os dois times não gostaram das marcações da arbitragem ontem. Barbieri reclamou bastante. Enfim, Ramon foi expulso depois da partida. Do lado do Atlético também a gente teve bastante reclamação. E estamos aí para conversar sobre esse e outros assuntos aí da vida do Red Bull Bragantino. Bom, vou querer saber de vocês sobre a arbitragem do Braulio, né? Porque geralmente, realmente, muitas críticas de ambos os lados, né? Enfim, eu até estava lendo num site desses hoje aí, bragantinohoje.com, e o Thiago acabou falando alguma coisa para a arbitragem aí na súmula, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes falar sobre a partida em si, né? Bragantino que acabou abrindo o placar logo aos 12 minutos com o Ítalo que é muito bom, principalmente nessa jogada, né? O Arthur cruza de pé invertido de esquerda, sendo que ele estava jogando por dentro e acaba aparecendo numa troca ali de posição com o Elinho pela ponta e faz um belo cruzamento para o Ítalo abrir o placar. Foi importantíssimo para o Ítalo no jogo de 150 dele com a camisa do Bragantino. Ele marca aí o seu 51º gol e se torna o maior artilheiro do Bragantino na história em campeonatos brasileiros, né? Passa o Kelly, passa também o Silvio, já havia passado o Claudinho, que tem 18 gols, e chega a 20 gols no todo, né? Contando 2020, 21 e agora 22 também. E depois o Bragantino caiu muito de produção no segundo tempo. Mas a pergunta, Rodrigo, é a seguinte: o Braga caiu de produção ou o Atlético Mineiro foi mais incisivo, voltou diferente, voltou mais agudo e conseguiu esse empate com o gol do Nath Fernandes? E foi falha do Cleiton ou não foi? É outra discussão também para a gente debater. Muitos pontos, vão começar pelo jogo. Eu acho que o Bragantino começou muito bem, né? O Bragantino fez uma coisa que o América tinha feito no último jogo, que é marcar bem a saída de bola do Atlético, porque o Atlético não está encaixando muito bem a saída. O Bragantino roubou várias bolas ali no primeiro tempo e teve boas chances, principalmente quando pegava a bola, atacava pelo lado direito e cruzava, né, na segunda trave ali. O gol sai assim, né, cruzamento do Arthur, que tabelou muito bem ali com a linha, eles trocavam bem de posição ali. Sai o gol assim, depois tem uma outra jogada ali, se eu não me engano, é um Sorriso, que tem uma chance ali na segunda trave e desperdiça. Então o Bragantino teve muitas chances. Só que no segundo tempo, não sei se foi cansaço, se foi estratégia, o Bragantino não pressionou mais em cima. Ele começava a pressionar a partir do meio de campo ali. E nessa questão, o Atlético foi crescendo no jogo, o Nacho começou a ter espaço, o Alan do lado dele também, o Arana começou a subir mais, e o Atlético foi crescendo no jogo. No primeiro tempo, o Bragantino sofreu muito na bola parada, tanto que o lance polêmico é numa bola parada, e o Cleiton tem que fazer umas outras defesas, tem outras chances de bola parada do Atlético ali no primeiro tempo. O Bragantino está marcando mal bola parada, acho que o time precisa trabalhar um pouco mais isso, porque tomou gol contra o Estudiantes. Tudo bem, o Estudiantes é muito forte nisso, mas está começando a sofrer mais em bola parada e não estava sofrendo tanto antes. Eu acho que o time precisa se preocupar um pouco mais com isso. E daí o Atlético consegue o gol.
numa jogada em que o Nacho é muito bom, mas que o Cleiton ali acabou se enganando, né? Ele quis adiantar a jogada aí no canto, só que ele foi muito antes. Né? Tudo bem, tem meio que uma jogada ensaiada ali para dar uma atrapalhada no goleiro mesmo, a ideia é essa, mas o Cleiton acabou caindo nessa, ficou longe, o chute nem foi assim, tão difícil. Se ele tivesse preparado, ele conseguiria pegar, mas a bola acaba enganando ele e entra ali. Eu achei até que tinha desviado na hora, depois não, eu vi que não desviou, a bola foi direto e o Nacho acabou marcando o gol. Depois, no final ali, o Atlético teve até algumas chances de fazer o segundo, o Bragantino finalizou nem uma vez no segundo tempo, acabou fazendo uma partida ruim no segundo tempo, não sei se foi pedido do Barbieri, se o time cansou, ele tentou depois com o Wellington e com o Rão Hurtado no ataque para tentar ter mais a força ofensiva ali de novo, mas não adiantou, o time continuou sem conseguir chegar na frente. Acho que tem esses dois lados do jogo, não sei porquê, mas o Bragantino, eu sei porquê, mas eu não sei se foi estratégia, se foi cansaço, alguma coisa assim, mas eu acho que essa questão da pressão foi fundamental no segundo tempo. E, Vitor, você achou falha do Cleiton, o gol do Nath Fernandes, ou foi mais felicidade do argentino? Cara, pode até ter um pingo ali, uma porcentagem de falha. Enfim, o Cleiton tentou adivinhar o canto, talvez, mas, assim, se for para falar de falhas do goleiro do Bragantino, a gente tem outras que são muito piores aí desde o início da chegada dele aqui em Bragança, e a gente vê que hoje ele está num grande momento no clube, né? Para ser sincero. Defesas importantes. Ontem mesmo ele pegou algumas bolas ali, enfim, que foram cruciais para o Bragantino empatar com o Atlético. E me chama a atenção, Diego, como o time do Atlético consegue causar dificuldades para o Bragantino aqui em Bragança. Semana passada a gente conversava, eu e o Rodrigo, sobre a questão das finalizações, das poucas finalizações que o Bragantino teve na partida contra o Vélez lá na Argentina, na Libertadores. Foram 5 finalizações só que o Bragantino teve naquele jogo. E o Bragantino não finalizava tão pouco em uma partida desde o jogo contra o Atlético no Brasileirão do ano passado, jogo que foi em Bragança, também outro empate em 1-1. Lá tinham sido 5 finalizações também. Ontem o Bragantino teve 6 finalizações. O Rodrigo pode me corrigir aí, talvez, se eu tiver errado. Enfim, mas é um time que costuma dificultar a vida do Bragantino quando está jogando aqui em casa. Enfim, o elenco é praticamente o mesmo, né? Se a gente pegar daquela partida do ano passado, os jogadores que estavam aí representando o Atlético e o time que entrou em campo ontem, enfim, praticamente o mesmo elenco, desculpa. E, enfim, fica essa questão, né, de como o estilo de jogo, enfim, consegue causar dificuldades para o Bragantino. Concordo aí também com o Rodrigo na questão de que foram dois times, né? No primeiro tempo, um time do Bragantino, no segundo tempo, uma atuação completamente diferente. E o Barbieri, no final, ele acabou exaltando a atuação do time, enfim, disse que o time conseguiu criar. O time estava um pouco nervoso, segundo ele, enfim, talvez um pouco ansioso, né, na hora de definir as jogadas ali, mas, enfim, ele falou sobre as bolas que foram cruzadas na área, enfim, ele exaltou esse ponto, disse que foi conquistado contra uma grande equipe, é verdade, a gente não pode menosprezar de maneira alguma o Atlético aqui, mas eu acho que talvez para o torcedor que, mais uma vez, compareceu em bom número no estádio ontem, mais de 5 mil pessoas no estádio ontem, fica ali uma sensação de que o que está acontecendo com o time, né? Enfim, o torcedor ele quer ver o time vencendo, ainda mais jogando em casa, enfim. E aí me passa pela cabeça se a gente vai ter mais uma vez aqueles momentos de oscilação do time no campeonato, né? Que a gente tanto viu ano passado no reta final do Brasileiro, enfim. Talvez nos momentos decisivos dos estaduais, né, que o Bragantino disputou, enfim. Será que está passando aquele momento de novo de uma oscilação do desempenho da equipe? Enfim, eu torço que não. Mas, enfim, eu acho que é um ponto para a gente ponderar aqui, Diego. É verdade, é verdade. Eu acho que, analisando um todo, assim, o Braga foi bem pelo adversário, como você falou, era o Atlético, mesmo sem o Hulk, se não o melhor elenco do Brasil, está entre os 3 melhores elencos, né? E foi um jogo completamente difícil. Se for analisar o geral, eu acho que o Bragantino fez uma boa partida. A questão é que caiu de rendimento do primeiro para o segundo tempo. Isso foi admitido pelo próprio
treinador também, né, na entrevista coletiva pós-jogo. Teve um fato do jogo que a gente não colocou ainda aqui, que foi toda aquela polêmica envolvendo a atuação do VAR e a arbitragem do Braulio. Começando por aquele lance fatídico ali dos 18 minutos, o Braga marcou o gol aos 12 e aos 18 já teve aquele lance em que o árbitro acaba marcando pênalti e expulsando o Léo Ortiz. Mas o Guilherme Arana está impedido no lance, né? Teve um desvio ali, mas não caracteriza como uma nova jogada, segundo o que foi avaliado pelo Braulio. Houve muita reclamação com a arbitragem pelos dois lados, né, Vitor? Você acabou destacando lá partes da súmula, o ex-goleiro Vitor, que é diretor hoje do Atlético Mineiro, falou sobre. Rodrigo Caetano veio a público também para falar sobre isso. O Thiago Scuri esteve também lá reclamando diretamente com o Braulio, né, e seus árbitros lá na porta do vestiário. O técnico Maurício Barbieri reclamou bastante também na entrevista coletiva. Os jogadores, o Eric Ramírez, conversei com ele na Zona Mista ontem e ele reclamou. E o Ramon reclamou tanto, né, até que foi expulso sem nem jogar, a segunda expulsão dele em 5 jogos. E realmente foi muito pilhado, né, muito esquentado o Ramon, apesar de ter um bom futebol. Mas começando por você, Rodrigo Seixas, como você viu essa questão toda da arbitragem do Braulio na partida de ontem? Faz sentido todas essas reclamações para com o desempenho dele ontem? Faz, mas depende também, porque eu acho que o gol foi bem anulado, não foi uma tentativa de passe, foi um corte, né? A bola desvia ali, então ele acaba estando impedido. A regra sempre foi assim, acho que não tem nenhuma questão assim. Acho que o lance poderia ter sido mais rápido, né? Resolvido ali, demorou acho que uns 6 minutos para resolver o lance, talvez mais rápido, né? Primeiro que eles estavam vendo se realmente estava impedido e depois eles foram ver se tinha um toque. Mas ele foi mal em alguns outros momentos. O Barbieri até reclamou sobre falta de educação, do jeito que ele estava tratando os jogadores na partida, não só na questão de acertar ou não nos lances, mas ele está falando também na questão de respeito. Isso foi uma coisa que ele reclamou. E tem um detalhe da coletiva, né? Na coletiva do Atlético, quando o Turco foi lá, tanto o Vitor quanto o Rodrigo Caetano estavam presentes também do lado dele, lá na coletiva. E numa das perguntas do repórter da ESPN, falando sobre o Atlético ter ido mal nos últimos jogos e ter conseguido só uma vitória nos últimos 6, falou algumas questões sobre isso também, falou sobre a questão do Hulk poder pegar uma suspensão maior. Eles ficaram incomodados com a pergunta, reclamaram com ele, foi um momento meio estranho ali da coletiva, falaram mal de ESPN, dele, de algumas coisas ali, foi um momento meio estranho ali da coletiva, e eu achei que foi totalmente sem sentido o que ele fez, o que o Vitor e o Rodrigo fizeram lá, eu acho que não valia. E hoje o Rodrigo até falou que acha que essa fama do Atlético ter muitos pênaltis influencia nos árbitros e faz com que eles tenham medo de dar pênalti para o Atlético. Umas coisas assim também que eu acho que ele também está forçando um pouco em vários pontos aí, acho que não faz sentido. Mas, no modo geral, a arbitragem não foi bem. O Ramon, de novo, sendo expulso, eu já estava falando que estava ganhando muitos cartões. Ontem ele conseguiu um amarelo e um vermelho, então talvez ele pegue 2 jogos aí para cumprir a suspensão do amarelo e depois a suspensão do vermelho. Talvez ele fique mais 2 jogos fora. Então é mais uma questão ali também para o Ramon ficar esperto, mas realmente ontem a arbitragem não foi bem. E o Braulio acho que já tem algumas arbitragens ruins, né? Não foi só ontem. Vitor, você que teve acesso à súmula, né? E eu até acompanhei a repercussão. E você acha correto também esse tipo de atitude de diretores, de dirigentes? Foi lá o Marco, foi lá o Thiago, foi lá o Caetano, foi lá o Vitor. Você acha correto, Vitor, esse tipo de atuação também dos dirigentes? Cara, eu acho que existem outras formas aí, né? Já que a gente fala de clube, enfim, das entidades, da CBF, enfim, outras formas de se manifestar sobre isso, sobre essa questão da arbitragem, enfim, e talvez, penso que com esse relato na súmula, né, enfim, possa ter algum prejuízo aí institucional para o Bragantino, enfim, alguma questão nesse sentido, porque até para o torcedor que acompanha a gente entender, o Thiago, segundo o que foi relatado pelo árbitro, né, na súmula, o Thiago Scuro esperou o trio de arbitragem ali na porta do vestiário, foi lá, falou com ele, enfim, fez uma cobrança de que enfim, a arbitragem precisava ouvi-lo, né? Enfim, vocês precisam ouvir a gente, né? Essa teria sido a fala do Escuro para, enfim, para o trio de arbitragem.
Enfim, eu acho que isso pode trazer algum prejuízo para o clube. O Vitor, ele reclamou, enfim, na volta dos times para o jogo, né, para o segundo tempo, o Vitor falou com a arbitragem a questão de que não havia impedimento, né, nesse lance que a gente começou a comentar aí, enfim, que envolveu o Arana e depois a quase expulsão do Léo Ortiz. Agora, com relação ao Ramon, o torcedor começa a ficar preocupado com ele, com esse nervosismo dele, né? Porque o primeiro lance que ele foi expulso lá no jogo contra o Ceará, ele deu um pisão no Vitor Luiz, se não me engano, né? Enfim. E agora ele foi reclamar com a arbitragem, ele disse que o árbitro, segundo o relato da súmula, né, mais uma vez, que o árbitro não estava enxergando, que o árbitro não marcava falta a favor do Bragantino. Aí ele recebeu o cartão amarelo. Em seguida, ele mandou vai tomar um suco de caju aí para a arbitragem, isso mais uma vez segundo o relato da súmula, e recebeu o cartão vermelho, né? Então, a gente fica se perguntando desse nervosismo, né, do comportamento psicológico do Ramon. No lance, até depois, quando o Ramon foi conversar com a arbitragem, foi reclamar com a arbitragem, a gente viu o Léo Ortiz até dando uma bronca nele, enfim, tentando tirá-lo ali de perto do trio de arbitragem. Não teve sucesso, enfim, o Ramon acabou sendo expulso ainda antes dessa chegada ali do Léo Ortiz fazer algum efeito. E, enfim, prejuízo para o time, porque se o Barbieri queria rodar agora o elenco, né, no jogo de sábado, enfim, tendo também ali uma peça boa pelo setor esquerdo, ele já não vai contar com o Ramon. Enfim, Guilherme pode aparecer por ali, caso haja esse rodízio, revezamento do Luan Cândido, que jogou as últimas 2 partidas. E, enfim, ou o Everson, né, que a gente até destacou ele no programa, na edição passada, né, do giro passado, aí eu e o Rodrigo. Enfim, são questões aí para que o Bragantino discuta internamente. O Barbieri até falou na coletiva ontem que iria conversar com calma com o Ramon, né? Então a gente fica aguardando aí se vai haver algum posicionamento, enfim, do clube com relação ao Ramon, enfim, alguma conversa com ele aí que venha a gente ser revelado depois para a gente, né? Enfim, que a gente possa descobrir como foi esse papo aí. Só um ponto antes de mudar de assunto, eu acho que os árbitros têm que tomar mais cuidado na hora de escrever a súmula com português, né? Porque as súmulas são todas elas de um jeito esquisito, sem letra maiúscula, sem ponto, sem acento. É um negócio, às vezes, até difícil de entender o que ele quer dizer. Na pressa de ir embora, eu acho que eu questão de qualquer jeito. Rodrigo, Diego, eu até fiz questão no texto lá do site, eu coloquei assim, ó, eu vou reproduzir aqui, tá? Abaixo a gente reproduz o relato integral, tá? A totalidade, com os erros de grafia, com os erros de português ali, para não pensar que é a gente, de repente, que está escrevendo errado. Porque foi de uma coisa ali que... O Braulio, inclusive, que é PM, né? Olha, e tivemos essa questão do Ítalo que eu coloquei, né? De se tornar o maior artilheiro do Massa Bruta em Série A de Campeonato Brasileiro em toda a história. Ele que chega ao seu 7º gol em 19 jogos. Vocês consideram, e aí fica à vontade quem quiser falar primeiro, mas vocês consideram o Ítalo um dos maiores centroavantes da história do Bragantino? Já dá para considerá-lo assim? Ele é o jogador que mais atuou nessa nova fase, né? Ao lado do Aderlan, mas hoje ele tem uma condição de titular que o Aderlan não tem mais. A disputa ali com o André Hurtado está cada vez mais difícil, né, para o brasileiro, mas o Ítalo é um dos maiores atacantes, centroavantes da história do Bragantino já, vocês acham? Eu acho Deixa o Rodrigo começar aí. Eu acho que sim, porque se você for olhar, ele faz parte do time que conquista a Série B, ele está nesse momento, principalmente nesse momento agora de mudança do clube, né, mudança de patamar da história. Então acho que sim, ele tem sido sempre muito importante, bem identificado com a torcida. Acho que é difícil achar deslize dele em vários sentidos, né? Então acho que é um cara que é identificado, ele responde, ele tem sido importante em muitos jogos há muito tempo, então acho que sim. O maior de todos? Aí talvez não, mas entre os melhores acho que já está chegando, sim. Também talvez ele não seja um jogador tão midiático também, né, Rodrigo, Diego, enfim, talvez aí por isso a gente fique com essa questão de será que ele é realmente, mas é uma peça fundamental para o time de Bragança, enfim. Ele, como o Diego já destacou aí,
nesse atual elenco, né, o jogador ao lado do Adelan que mais vezes vestiu a camisa do clube, marcou o primeiro gol do time na história da Libertadores, né? Isso, né, aconteceu nessa temporada também, a gente não pode deixar de mencionar isso. Só que, como ele não é um jogador tão midiático, e ele também é um jogador frio, né, Rodrigo? Eu até comentei isso numa entrevista, falei para eles lá numa coletiva. Enfim, talvez ele não tenha aquele apego que tinha, por exemplo, o Claudinho, que tem o Arthur também. E ele é um jogador que não é aquele que faz aquelas jogadas de efeito, driblador, enfim, que aquele jogador que incendeia o jogo, mas ele define, ele crava, né, como estavam brincando hoje nas redes sociais, e é sim um dos maiores atacantes aí da história do Bragantino. Bom, e quem é um dos maiores jogadores do atual elenco do Bragantino, eu falo isso sem dúvida nenhuma, é o Raul. Por mais que não estivesse jogando, a qualidade que ele tem é enorme. E após quase 9 meses, o Raul voltou a campo, né, e protagonizou o lance mais emocionante da partida, depois que a partida acabou, inclusive. Foi quando ele atravessou o gramado de joelhos, né, agradecendo, deve ter sido uma promessa ou algo nesse sentido que ele acabou fazendo, porque ele voltou, entrou no lugar do Elinho durante o segundo tempo e entrou bem, inclusive, ele não jogava desde a Copa Sul-Americana da temporada passada, um jogo no dia 17 de agosto contra o Rosário Central, e acaba voltando depois de se recuperar aí de uma cirurgia no cruzado do joelho direito. Foi legal, né, presenciar esse momento, toda essa recuperação do Raul, que é um baita volante, eu acho que vai ajudar muito ainda o Bragantino, vai ser importante para o futebol brasileiro. Ele não se conteve, ele chorou, e foi um lance realmente bacana, né, Rodrigo, vê-lo voltar e também presenciar esse momento dele atravessando o campo de joelhos. Foi a imagem do jogo, né? O Barbieri até falou na coletiva que ele já estava pronto ou já estava mais recuperado fazia um tempo já, ele estava até pedindo para jogar já com o Barbieri alguns jogos antes, mas eles foram com calma, até porque depois de um tempo que você está machucado com uma dessas lesões que é uma das mais complicadas do futebol, eles querem voltar com calma para também não atrapalhar nenhuma fase da recuperação. Ele voltou, acho que ele até voltou bem, né? Não pareceu ter nenhum problema, tanto que foi o joelho que ele machucou, ele atravessou o campo com o joelho, né? Então parece que o joelho dele tá bom. E é um cara extremamente importante para o time. Se ele voltar jogando, que estava jogando quando parou, ele chega para ser um dos principais jogadores do time, como era, né? Um jogador que sabe muito bem como jogar com e sem bola, né? Dá uma segurança na defesa que nenhum outro jogador consegue dar, né? Ele é um pouquinho mais velho que os outros ali, já está na faixa um pouco mais velho, então ele já tem uma noção ali de conhecer o clube, de conhecer a posição. E se ele voltar jogando, o Bragantino tem um reforço muito grande, pode voltar a render melhor, seja para defender ali, seja para criar ali, que ele também tem qualidade para isso. Você falou que ele é mais velho, mas ele é jovem ainda também, né? Claro. É claro que mais velho que o Jadson, aparenta ser mais... né? Sim, ele aparenta ser mais experiente, assim, até pelo estilo de jogo cadenciado que ele tem, mas ele tem só 25 anos, Vitor. Isso chama atenção também, né, para um atleta que foi bem no Ceará, jogando no Campeonato Brasileiro, foi bem no Vasco, jogando no Campeonato Brasileiro, e já é um dos principais jogadores também desse Bragantino. Sim, é um jogador que encaixou, né, com o sistema de jogo aí do Bragantino, o sistema de jogo do Barbieri. Se não me engano, ele estreou marcando um gol, né, contra o São Paulo, né? Eu acho que, enfim, já veio desde a sua chegada ao clube. E foi muito bonito ontem, né, ver o torcedor também gritou o nome dele, né, ali na hora que ele estava fazendo aquela travessia dele ali, enfim, os companheiros, alguns ali ao lado, enfim. Eu acho que agora ele voltando, né, a estar 100% agora para a disposição para as partidas, vai ficar aí aquele problema, aquele bom problema, né, para o Barbieri de como escalar o meio de campo do Bragantino. Enfim, eu acho que ele vai voltar sendo titular, né, enfim, mas a gente tem aí outras questões para observar também, como Johan, Ramires, Evangelista, enfim, como é que vai ficar esse meio campo aí também. O Barbieri vai ganhar mais opções, né, enfim, para poder montar esse meio campo do Bragantino. E até no ano passado foi um setor que teve muitas baixas, né, Diego? Quando a gente foi para a final da Sul-Americana lá, enfim, o Coelho jogou até improvisado ali, né, mais atrás, enfim, não foi lá como um atacante mesmo.
E acho que é importante para o time ganhar essas peças. E eu ainda torço também, falando de jogadores que estão voltando de lesão, né, Diego? Eu torço para ver o Emi Martínez ainda. Quero vê-lo mais vezes, né, em campo com a camisa do Bragantino. Quero que ele tenha mais chances aí. Também é outro jogador, outro volante, enfim. E está há algum tempo aí se recuperando de lesão também. Não atuou, né, nessa temporada. Também desejar uma boa recuperação para ele, para que o Bragantino também tenha essa peça para poder atuar ali no meio campo. Vimos muito pouco ainda, né, do Emi Martínez desde que chegou do Nacional, porque ele teve esse problema no calcanhar direito, que ele trata até hoje. Também é outra questão complicada, porque parece ser crônico, né? Então o Bragantino está demorando um tempo para que depois ele não venha a ter tão rapidamente também esse mesmo problema, né? Fique entregue ao departamento médico. Uma última questão sobre o jogo, até para a gente responder uma pergunta aí mandada pelo Lucas Salema, que a gente separou, especialmente ela hoje, porque foi muito interessante, mas o Barbieri teve que mexer ali no vestiário, ele já estava com uma escalação pronta, o Lucas acabou sentindo no aquecimento, ele colocou o Sorriso no lugar do Lucas Evangelista, o Sorriso foi para a vaga do Arthur, e o Arthur veio jogar como meio campista, né? Foi uma baita mudança aí do que ele pensava para o jogo. E acabou dando certo. Você falava de opções, eu acho que essa pode ser uma opção. Talvez não tenha sido pensado, nem treinado, mas eu achei que deu bem, né, Rodrigo? O Arthur jogando por dentro e alternando ali com o Elinho também, quem fazia a ponta direita ou quem centralizava um pouco mais. Realmente teve a mudança, né? A mudança que é bem significativa, até porque o time ia jogar com 3 meias, mais entre aspas meias, né? O Eric Ramírez acho que ia ser o cara mais adiantado ali, entre aspas, o 10 do time. Lembrando que o Bragantino, na hora de defender, defende com 4-4-2, né? Ele sobra 2 na frente, mais 4-4. E quando ataca um pouco diferente, mais num 4-3-3, colocando os 5 na última linha. E o Arthur, nesse jogo, foi um dos 5, né, na última linha, só que não pela ponta, mas por dentro. Só que aí que tá. Aí que teve, acho que a grande vantagem que tem jogar com o Arthur ali. Ele troca muito de posição. Por ele ser ponta, ele troca de posição com o Elinho, ele troca de posição com o outro ponta. Teve momentos que o Eric Ramírez apareceu pela ponta também, então teve uma movimentação muito maior. E isso foi importante, tanto que o gol sai numa jogada assim, né? O Arthur pela esquerda cruza, sai o gol ali. E é uma jogada que eu acho que o Bragantino precisa explorar, principalmente contra os times argentinos, que fazem marcação individual. O Atlético também faz um pouco, né? Ainda voltando com o time do Cuca, né? O Cuca fazia muito essa marcação individual, hoje faz menos, mas ainda tem um pouco, né? O técnico antigo ainda tem um pouco de influência no elenco que é o mesmo. Então, isso acho que foi muito importante para o Bragantino no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barbieri até mudou isso, né? Depois ali no final ficou até um 4-4-2 mais fixo, com 2 centroavantes ali, e o Raul e o Jadson ao mesmo tempo ali também, ficou mais 2 volantes mais fixos também, então acabou sendo um outro esquema, outra ideia. Mas eu acho que foi interessante, e o curioso é que o Barbieri não apostava nisso, né? O Barbieri apostava em outra coisa, mas isso acabou sendo muito importante no primeiro tempo. Acho que é uma das vantagens que acabou saindo o gol. Agora, se o Bragantino teria jogado bem com o Lucas Evangelista, não dá para saber. Mas dá para saber que com o Arthur por dentro, o sorriso aberto pela esquerda, foi bem, foi. Bom, tá certo então, né? Esses são os destaques desta última partida do Bragantino. O Bragantino que acabou empatando com o Atlético Mineiro em 1-1. A gente vai destacar a partida deste sábado, claro, partida importante contra o Palmeiras, até porque antecede um jogo de Copa Libertadores da América com o Estudiantes de La Plata. Bom, a gente segue aqui com o nosso cronograma. E ontem tivemos um público, o Vitor até trouxe a opinião de que para ele é um bom público. Eu acho que 5 mil em jogo de Série A contra o Atlético Mineiro não é um bom público. Acho que um bom público seria até um pouco mais. Mas nós acompanhamos, né, nesses últimos dias, e não falamos aqui, a história do cadeirante, né, que acabou tendo dificuldades para assistir o jogo no estádio na Bichedi. Vitor, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você até conversou, né, com a sobrinha dele, que trouxe o relato no Twitter e acabou repercutindo muito, e que bom que repercutiu, né, para que algo realmente seja feito. Parece que o clube vai fazer adequações e tem conversado com a prefeitura aí para fazer isso o quanto antes, talvez já para a partida da próxima terça-feira, Vitor.
Cara, foi um triste episódio, enfim, que a gente relatou aí no Nabizão. O Leonardo, né, o torcedor, enfim, ele é um torcedor que acompanha o time aí há um bom tempo. Nesse contato aí que eu tive com a sobrinha dele, ela me disse que depois, né, da pandemia, né, enfim, desde o início da pandemia, enfim, teve aquela questão do público, né, que não pôde acompanhar os jogos, mas ele ainda, mesmo com o retorno dos torcedores ao estádio, ele ainda não tinha ido. Esse era a primeira partida, né, que ele foi. Enfim, ele acabou tendo uma dificuldade para ficar no setor que seria destinado a ele ali, né? Ele tinha um ingresso específico, né, para cadeirante, mas eu acho que é importante destacar também toda a preocupação que o clube teve depois do que aconteceu, né? Todo o cuidado de tentar minimizar o que houve. Enfim, é óbvio que não dá para apagar o que aconteceu, mas o time está se esforçando, enfim, o clube está se esforçando para, enfim, fazer alguma coisa para não perder esse torcedor, enfim. E também as adequações, pensando de maneira geral em acessibilidade lá para o estádio, para que isso não venha a acontecer novamente. O clube já está em conversa aí com a prefeitura, enfim, está estudando, enfim, quais são as mudanças que podem ser feitas de maneira rápida e também dentro da legalidade, enfim, para que o estádio se ajuste, enfim, seja adequado aí para receber também os torcedores com deficiência. E no Twitter, né, Diego, esse caso, enfim, mais de 20 mil curtidas no tweet da Fernanda, que é a sobrinha, enfim, do torcedor, e que acabou passando por esse episódio, enfim, muitos retweets. O Bragantino também se posicionou lá, né, na postagem da Fernanda, enfim, lamentando tudo que tinha acontecido. E, enfim, essa discussão ela também vai abrir portas aí para que em outros estádios, enfim, em outros eventos, em outros aspectos aí da vida, que a gente, enfim, discuta e pense, né, a questão da acessibilidade, que ela está aí em todo canto, urgente, latente e pedindo passagem, enfim. É isso, é isso. Acho que você acabou resumindo bem. O clube até vai levar, como você acabou destacando, né? Vai fazer algumas coisas para esse torcedor, como levá-lo em treino que ele vai escolher, dar um monte de coisa, né? Praticamente tudo que está disponível lá na loja, também sócio torcedor. É uma reparação, né? Eu acho que a principal reparação são as adequações realmente, né? No estádio, que já deviam ter, mas antes tarde do que nunca, né? E que bom que isso vá acontecer e que mais nenhum PCD, né? Nenhuma pessoa com deficiência tenha uma experiência ruim como essa aqui no estádio em Bragança Paulista. Bom, vamos então para as perguntas, né? Já começando aqui com os questionamentos, a galera que participa com a gente, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. Eu vou deixar a pergunta que eu mencionei, que eu separei aqui do Lucas Salima, para ser a última, e vou começar com duas aqui que a gente selecionou do Instagram. O Victor Gabimelo pergunta: quando Emiliano Martinez volta? Porque ele não iniciou o período de transição assim como outros? Porque cada um é cada um e cada lesão é uma lesão, né? Então o Emi Martinez ainda está em período de departamento médico, ele não deve voltar ainda, né? Quem está em transição é o Praxedes, o Gabriel Novaes, o Carlos Eduardo. Esses até têm uma chance de estarem já à disposição para a próxima partida contra o Palmeiras. Mas o Emi Martinez, assim como o Michael Clayton, esses dois continuam no departamento médico, ainda tratando de suas respectivas lesões. A gente já chegou a falar um pouco aqui sobre o Emi Martinez. O Zé Neves, grande Zé, meu parceiro Reginaldo, pergunta se teremos reforços para o segundo semestre. Olha, eu creio que sim. Acho que o Braga sempre se movimenta e deve estar se movimentando, né? Que aqui tudo acontece de maneira mais sigilosa, o que é bom para o negócio realmente. Rodrigo, você vê alguma necessidade de reforço nesse time do Bragantino para o segundo semestre? Eu acho que tem algumas, né? Acho que a principal agora, depois que chegaram os zagueiros, né? E chegou um lateral também, acho que talvez seja de centroavante. Porque o Ítalo entrega, faz o que a gente estava falando, gols. Aliás, ele virou ontem também o maior artilheiro da história do Bragantino em campeonatos brasileiros, com 20 gols. Então, é um cara que é importante, mas os reservas dele são muito irregulares, e pode ser qualquer reserva. O Hurtado, eu não sei se vai ficar, acredito até que não vai acabar ficando, o Ran Hurtado, o centroavante. Daí tem o Alejandro, que também
hora ou outra está machucado, não está na condição melhor para jogar. E daí sobram outros jogadores que acabam mudando ali. Tem o Novaes que está machucado até agora, tem também o Wellington que joga às vezes mais ali, mas ele muito mais de segundo do que de primeiro, então tem esse problema ali. É difícil achar um centroavante, ainda mais novo e que não seja absurdamente caro e já não tenha um clube que tenha usando ele, até mas acho que seria a posição que o Bragantino mais poderia apostar, quem sabe trazer algum jogador. Tem até outros, né? Por exemplo, o próprio Krigor, que é do Bragantino, que está emprestado, né? Não sei se ele voltaria para jogar, acredito até que no momento não, mas acho que talvez essa seja a posição seguinte mais importante, até porque o meio de campo está voltando bastante gente de lesão, o Emiliano, quando voltar, vai ter mais gente ali também no setor que o Bragantino agora tem bastante jogador. Olha, a opinião do Lucas Salema lá no Twitter, e até comentando, né, algo que vocês disseram aqui no último vídeo, né, que o Bragantino talvez precisasse de um armador mais físico, né, que poderia ajudar o time em jogos como os da Libertadores, por exemplo. E ele pergunta aqui, Vitor, se o Tony Anderson não poderia ser esse tipo de meio-campo que o Bragantino precisa. O Tony também ainda pertence ao Braga e está emprestado lá ao Coxa, né, ao Curitiba. Você acha que pode ser ele, Vitor? Ou você acha que o Bragantino precisa de um outro meio-campo? Se é que, na sua opinião, o Bragantino precisa contratar um meio-campista. Diego, eu acho até a passagem do Tony, né, pelo Bragantino, a gente esperava um pouco mais, né? Até ele chegou aí no primeiro ano do time na Série A, enfim, teve alguns problemas, depois já foi emprestado. Mas eu não sei, o Rodrigo, né, analisa o jogo melhor do que nós dois juntos aqui, né, Diego, se for para a gente ver na tática aqui. Mas eu penso no Tony ali não como um armador, né? Eu sei que esse papel que ele está até desempenhando lá no Curitiba, né, pelo que a gente vê, mas eu penso ele mais ali à frente, né? Eu gostaria de vê-lo mais ali à frente, enfim, do time. E quando ele entrou no time, ele não acho que ele jogou mal, sabe? Eu até não entendi, enfim, assim, se a gente for pensar na parte técnica, né, no futebol dele, o empréstimo, né? Eu acho que ele teve alguns problemas aí, enfim, extra-campo, mas eu acho que ele seria um jogador para jogar mais à frente no time, né? Não sei o que o Rodrigo pensa, o que você também acha, Diego, mas ele não seria ali o meia. Isso, enfim, minha opinião, Vitor, né? E aí, Rodrigo? Você pensa o Tony como? E precisa de um meio-campista? Eu não sei se precisa, é uma característica, porque o Johan, ele é esse camisa 10 do Braga hoje, só que ele não é forte fisicamente. Então, eu até sugeri naquele outro vídeo que talvez o cara para jogar ali fosse o Arthur, para fazer o que ele fez nesse último jogo aí contra o Atlético. Talvez seja uma opção boa, porque o Arthur não é super forte, nem alto, mas fisicamente ele aguenta o tranco, né? Ele é um cara que tem a força física dele nesse sentido. Mas ali o Tony Anderson, o problema dele, pelo menos dentro de campo, que eu consigo dizer, fora de campo eu já não sei tanto, mas dentro de campo, o problema dele é coletivo. Ele não é um jogador que, sem bola, entrega o que precisa de um jogador que vai jogar ali naquela posição, ali no meio de campo. Ele não entrega. Tanto que no Bragantino, ele teve bons momentos, mas quase sempre individuais. Uma jogada que sobra para ele, ele faz um gol, de um passe que ele consegue achar, mas é muito mais lances individuais do que uma partida inteira coletivamente jogando bem. Ele tem qualidade, ele tem mais força física, né? Ele tem 1,84 m, ele aguentaria pressões e jogadas mais físicas nele, mas ele não tem esse coletivo que o Bragantino precisa, seja para pressionar a saída de bola, seja para se posicionar para receber um passe. Ele não tem isso, então por isso até ele não deu certo nem no time do Felipe, ali no Felipe Conceição, nem no time do Barbieri. Então, acho que esse é o principal ponto. E sim, ele pode jogar também como ponta de lança ou falso 9 ali, como ele já jogou alguns momentos também. Até por causa disso, é um cara que participa pouco do jogo sem bola. Então, você deixa ele bem adiantado, porque ali ele não precisa participar, entre aspas, tanto assim do jogo marcando. Então, por isso que ele muitas vezes joga bem adiantado, porque ele não vai participar tanto, então a bola chega ali para ele só para ele definir com um toque ou com uma finalização. Eu gostaria de ver o Tony também jogando numa posição semelhante à que faz por ali o Ítalo, Vitor. Sim, eu acho que era um caminho, né? Uma alternativa, né? Vamos ver como é que vai ser depois do final da temporada, né? Se ele retorna aí, enfim, qual vai ser o futuro do Tony.
É isso aí. Bom, e o Bragantino que tem nesse sábado, antes do Estudiantes, o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Fazendo uma projeção sobre esse jogo, temos algumas informações. Uma é de que deve ir com uma equipe toda alternativa, né? O Barbieri deixou nas entrelinhas, o próprio Maldonado, que é mais sincerão, né? Nas entrevistas coletivas, o Maldonado geralmente já fala na lata, já não fica fazendo tanto mistério, mas o Barbieri deixou nas entrelinhas e é algo que nós até imaginávamos, já que a prioridade é a Libertadores e o Braga está num grupo que tá complicado, tá tudo muito embolado. Então, esse jogo em casa será muito importante na próxima terça. Já não tem o Jadson Silva, que levou o terceiro cartão amarelo ontem. O Ramon, que foi expulso. Também não terá, nessa partida, os jogadores que ainda estão lesionados, né? Como eu mencionei, o próprio Emi Martinez e o Michael Clayton. Tem os jogadores que estão voltando e os que são dúvida. Quem é dúvida? O Lucas Evangelista é dúvida, por conta do que ele acabou sentindo e será reavaliado. Ele acabou sentindo desconforto, né? Ainda no vestiário, ele era para ser titular dessa última partida, e os 3 jogadores que eu mencionei, que talvez voltem, que estão ainda no período de transição, que é o Praxedes, o Carlos Eduardo e também o Gabriel Novaes. O que vocês imaginam desse jogo de Bragantino e Palmeiras lá no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro? Bragantino e Palmeiras é um dos jogos que mais acontece nos últimos 2, 3 anos. Aí os times toda hora estão se enfrentando em mata-mata de Paulista, da Copa do Brasil. E o Palmeiras tem levado a melhor na maior parte das vezes, principalmente no Allianz Parque, apesar do Bragantino ter vencido lá no último Brasileiro, que acho que foi um dos melhores jogos do Bragantino fora de casa do ano passado, apostando muito naquela marcação-pressão para roubar a bola. Acho que essa pode ser a chave para o Bragantino ganhar o jogo. Só que no último duelo, até sabendo dessa marcação forte, o Palmeiras criou uma jogada para tirar da pressão e criar uma jogada de ataque, tanto que criou aquele gol que o Palmeiras tem anulado, né, naquele jogo, é da saída da pressão de uma subida do Bragantino. Então, essa questão da saída de bola acho que é fundamental no jogo. E o Bragantino provavelmente vai mesmo com o time reserva, não sei o quanto reserva vai ser, se vai ser um reservaço ou se vai ter um outro titular, né? Talvez algumas posições ele acabe tendo menos opções, como a própria lateral esquerda, mas a tendência é que o Bragantino use um time reserva, talvez a dupla seja com o Natan, porque o Natan não vinha jogando, então talvez ele jogue, porque o Renan vai jogar na terça-feira contra o Estudiantes, que é o jogo mais decisivo, acho que desse início, e o Renan nem pode jogar contra o Palmeiras por causa daquela questão do empréstimo, né? O Renan é do Palmeiras, o Bragantino acho que não vai querer botar o Renan, cansar ele, ainda pagar a multa, acho que não faz sentido, né? Acho que só fez isso uma vez com o Elinho acho que chegou a jogar contra o São Paulo e o Bragantino teve que pagar a multa uma vez, né? E, se eu não me engano, não jogou nem o jogo todo ainda, jogou uma parte da partida ainda, mas o Bragantino pagou a multa aquela vez. E eu acho que tem a tendência do Palmeiras usar mais titulares, porque o Palmeiras usou alguns reservas contra no meio da semana na Copa do Brasil, então acho que o Palmeiras, até por já estar bem garantido na Libertadores, não precisa forçar tanto lá, então talvez use mais titulares e precisa recuperar pontos no Brasileiro, né? O Palmeiras já perdeu 9 pontos no Brasileiro, o Palmeiras que quer brigar pelo título precisa marcar pontos, então deve pegar o time titular. Nesse cenário, acho que o Palmeiras ainda é favorito para esse jogo, não só porque o Palmeiras hoje tem um time melhor que o do Bragantino, como deve usar mais titulares. Mas o Bragantino, acho que se sair com empate, acho que sai feliz. O Bragantino teve o caso também do Carlos Eduardo, né? Acabou pagando aí. Eu ia falar disso, Diego. É verdade. Eu ia complementar a informação do Rodrigo, né? Teve esse caso do Carlos Eduardo, e mais uma vez o Carlos Eduardo também só entrou no segundo tempo, né, Rodrigo? Foi só uma parte do jogo lá na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. E acho aí que, se bobear, o ataque já dá para a gente cravar com Tubarão, Sorriso e Alejandro, ou um Tubarão, Sorriso e Hurtado aí, talvez, né? Eu não acho que o Arthur jogue, porque tem aquela questão de que, enfim, a comissão técnica fala de 3 partidas, né? Jogou 3 jogos ali, o Arthur voltou, enfim, depois já entrou ali contra o Corinthians, né? E ontem seria seu terceiro jogo, né, em tese, né? Talvez o Arthur esteja poupado, e também o Arthur correu pra caramba ontem, né? Enfim, fez toda essa movimentação aí que você e o Rodrigo já destacaram. E eu até achei interessante ontem, né, o Lomônaco não foi para o banco, né, Diego? Você até destacou lá na rádio, enfim, estava acompanhando o programa, você, quando estava passando a lista de relacionados, até comentou na hora ali.
Acho que ele pode aparecer, talvez, de novo com opção no banco de reserva. O Nathan Jog faça a zaga ali com o Real, que também vem jogando muito bem, né? A gente não pode deixar de mencionar, não comprometeu nas vezes que esteve em campo. Enfim, eu acho que o Bragantino vem com um time misto e como o Rodrigo destacou aí, um ponto lá no Allianz Parque não é de se jogar fora, né? Trazendo uma projeção, vamos no chutômetro, né? Fazer esse exercício aqui de um provável Bragantino. É o Cleiton no gol, acho que no gol ele não mexe, né? Então é o Cleiton, se não for o Cleiton, será o Lucão. Aí na direita, o Adelan deve voltar, certamente. A zaga com o Real e o Natan. O Kevin Lomônaco deve voltar para o banco de reservas. Não acho que ele vai ser titular, até porque o Léo Real parece sair na frente, né? Foi relacionado dele, não. Parece a última partida, quando ele tinha todos à disposição. E na esquerda, eu acho que deve ser o Guilherme, porque não vai arriscar o Luan Cândido. Ramon tá suspenso. E o Guilherme, eu acho que nesse momento sai na frente do Everson. Acredito que ele vai fazer essa movimentação. Aí o meio campo pode ter o Raul. Não sei se já para ser titular, mas acredito que pela questão do Jadson, preservar o Eric Ramírez, Lucas é dúvida. Acho que ele vai sim com o Raul. Aí a dúvida é quem vai ao lado do Raul, né? Ali no meu campo. Se tiver a volta do Praxedes, talvez o Praxedes. Ou talvez ele comece com o próprio Evangelista, se ele tiver. Acho Enfim, que o Miguel vai é o jogar, mais difícil. Mas aí... joga, mais adiantado. Eu acho que joga Miguel e Raul. Mas aí vai faltar um cara nesse meio termo aí. Luciano, talvez, menino da base, voltando a ser relacionado. Ele não vem sendo relacionado, né? Mas é uma opção, né? Se a gente for colocar aí. Se jogar o Luciano, dá para adiantar um pouco o Raul. Ou até mesmo o Everson, né, Diego? O Everson no segundo volante, é uma opção também, que ele colocou recentemente, né? O Everson no meio campo. A gente até brincou, né, Rodrigo, no giro passado, que o Everson aparece nesses jogos contra os grandes, né? Ele jogou contra o Palmeiras, lá no Paulistão, na 14ª rodada aí em Bragança, aquele time misto também, jogou contra o São Paulo, aí jogou de segundo volante, né? Que ele é titular ou nem relacionado. É 8 ou 80 aí. Não tem meio termo, não tem banco de reservas. Bom, no ataque é o que você mencionou mesmo. Eu acho que ele vai de Tubarão, de Sorriso e Alejandro. Acho que vai ser esse o ataque. O Itado, né, o Diego, a gente também, mais uma vez, fazendo menção aí ao giro da semana passada, eu e o Rodrigo conversamos aqui, ele até está entrando mais ultimamente, mas nessa questão da força física, né, contra os argentinos lá, que a gente falou, enfim, o Barbieri comentou, o Maldonado falou sobre essa questão do jogo físico, e a gente destacou aí o Itado como uma opção, né, Rodrigo, para tentar, enfim, ganhar alguma vantagem nos jogos de Libertadores aí que a gente vem sofrendo tanto com o tão falado pela comissão técnica jogo físico dos argentinos aí. Quem tem aparecido, né, é o Wellington também, né? Tem entrado bastante aí no ataque também. Nos 2 jogos anteriores a esse último contra o Atlético Mineiro, eu gostei da postura dele quando ele entrou, indo para cima. É corajoso também, né? Eu gosto quando o jogador jovem entra com essa gana. Nesse último, eu achei ele precipitado em alguns lances, principalmente no último lance da partida, realmente, onde ele tinha uma chance ali de buscar uma alternativa melhor, ele cruzou na mão ali do Everson. Mas tem entrado bem. Se ele não quiser arriscar de jeito nenhum e nem o Sorriso, ele pode até colocar o Wellington, já que ele tem entrado bem aí, também atuando pelas pontas e aberto. Eu acho que é uma opção, sim. Ontem ele realmente não foi bem e jogou mais por dentro, mas ele já fez bons jogos, sim. Pode ser uma opção. Um que não entra nunca, né? Eu até perguntei isso na coletiva, o Bruninho, né? O Bruninho é um cara que eles estão... Tudo bem que eles querem ter os cuidados dele lá para não queimar o jogador, mas que ele não tá jogando, ele não tá, né? Ele não entra nunca, mas tem o Bruninho também, que é uma opção aí pro time. O Bruninho acho que podia até jogar pelo meio. Desculpa, Diego. O Bruninho acho que até podia jogar pelo meio, né pessoal? Ele é bom jogador, né? Ele é a principal peça aí, a principal revelação dos últimos anos aí da Red Bull, né? Porque começou o processo no Red Bull Brasil. Acho que o Luiz Felipe, antes dele, tinha sido o que mais chamava atenção, mas
atualmente é o Bruninho. Rodrigo? O Bruninho também tem a dúvida se ele vai ser ponta, se ele vai jogar por dentro, porque eles também ainda não definiram tão bem isso. Tudo bem, tem 19 anos ainda, mas acho que ele vai jogar mais como o 10 ali. E é curioso, porque o Miguel tem a mesma idade que ele, só que o Miguel tem muito mais minutos do que ele na temporada. Tudo bem, jogadores amadurecem diferente. Mas como a gente não vê treino, a gente não acompanha tão bem o dia a dia assim, é curioso que o Bruninho não tenha jogado quase nunca nessa temporada. E ontem, antes do jogo, né, até tive a oportunidade de encontrar com o pai do Miguel, lá na área externa, lá do Navisão, né, conversei com ele. Ele disse que talvez o Miguel precise de mais ritmo, né, mais jogos, mais tempo. Porque, assim, ou não joga ou entra como titular, é o que você acabou mencionando do Everson, né, não há um meio termo. O Miguel ele não entra durante as partidas quase, só quando não tem o Johan mesmo e talvez não tenha uma outra peça ali, que o Barbieri acaba colocando o Miguel. A comissão técnica parece que respeita muito essa questão dos processos, né, da idade. É um jogador que estaria jogando sub-20 e que já está integrado ao time profissional. Mas eu acho que primeiro eles querem passar essa experiência das viagens, do dia a dia, do grupo, desses treinos com esses jogadores que tecnicamente já estão numa fase superior, para depois começar a colocar os jogadores a jogar, e eu acho que isso deve acontecer mais em Campeonato Paulista, enfim. E eu até entendo, para ser bem sincero, assim, esse processo e esse cuidado que eles estão tendo com o Miguel e com o Bruninho, que são dois jogadores jovens. Acho que a questão do Miguel jogar um pouco mais com o Bruninho é questão de ter menos jogadores aí da posição mesmo, né? Como meio-campista só tem o Johan, agora como ponta tem vários. Mas é que o Bruninho, quando jogou ali também, né? Por isso que eu falo. Ele jogou na O mesma Bruninho fez até posição. gol, né? Contra o Inter, Inter, lá no Rio Grande do Sul, enfim. é. E a gente vê que é uma coisa que acabava não acontecendo em outros clubes. A gente fala lá do, sei lá, Corinthians, por exemplo, no ano que foi rebaixado, né? Teve uma molecada lá que subiu, e, enfim, Tinha o William. jogar a galera na pressão também é complicado, né? E se o Bragantino hoje tem essa condição de poder desenvolver o processo todo, né, com o jogador da maneira que a gente entende que é o correto hoje, né, enfim, que bom e espero que isso tenha retorno lá na frente, né, que dê o resultado esperado, enfim, para o clube. Só para passar aqui, o Bruninho fez 2 jogos esse ano, 28 minutos contra a Inter de Limeira e 27 minutos contra o Palmeiras. Nos 2 ele jogou por dentro ali como seria o 10 ali, na mesma posição que o Miguel tem jogado. Bom, acho que é isso, né, rapaziada? A gente falou bastante. Para quem quer ingresso para o jogo contra o Estudiantes, dá para avisar a torcida que o check-in já está aberto. Então, o check-in está aberto, vai até meio-dia do dia da partida. Para você que é sócio torcedor, os planos, tem vários planos, mas tem um que é de R$ 24,90 por mês, que é absurdo o quanto vale a pena esse sócio. Olha que a gente não está recebendo nenhum tipo de patrocínio aqui, não, da Red Bull e tudo mais. É que vale muito a pena mesmo você pagar R$ 24,90 para assistir todos os jogos do mês, nesses meses que a gente está tendo, Vitor. E tem muito ainda. Coisa de 8 jogos por mês. Né? Se for colocar na caneta, cara, você está pagando pouquíssimo para assistir um jogo de Libertadores da América, tá ligado? Então, é muito barato. É mais barato que Netflix, hein? É mais barato que Netflix, hein? Bom, e os locais são os mesmos de ponto de venda, né? Tem a bilheteria do estádio, lembrando que para jogo da Libertadores não vende no dia do jogo lá na bilheteria do estádio, mas tem os outros pontos que você paga com cartão de crédito. Então você pode ir lá no Posto do Lago, que fica ali na Pires, na Farmácia Central, se você é do centro, ou no Mendonça, se você é da Zona Norte. E no dia do jogo, o local mais próximo para você adquirir o seu ingresso é ali na praça, em frente ao Jardim Público. A Praça Dom Luiz Gonzaga, que fica ali do lado do Centro Cultural, fácil também, pertinho do estádio, você só atravessa o Jardim Público e vai estar lá no Nabizão. Os ingressos ainda baratos, mesmo que você não tenha só torcedor, o ingresso do setor verde local, ao lado ali da torcida argentina, R$ 40. O setor branco, preto e azul, que é o puleiro, o Batomushi, e o setor azul também, que é aquele de esquina ali para o Batomushi, R$ 30 apenas. Se você tiver direito a uma entrada, você paga só R$ 15. Então, esses são os ingressos aí colocados à venda. Dessa vez, eles não colocaram
eles não colocaram aí os ingressos para as áreas cobertas, tanto a vermelha quanto também a amarela. Eu acho que por conta do sócio torcedor realmente e o número de check-ins que eles imaginam, né, que a torcida vai fazer. E até por conta, eu acho que também já tem um pouco a ver com a questão da acessibilidade, né, por ser ali que ficam os cadeirantes, né, o setor amarelo. Então, acho que um pouco por conta disso também. Bom, rapaziada, acho que é isso. Sempre um prazer ter trocando essa ideia com vocês aqui no canal, né? Passando esse giro de informações e dando a nossa opinião também quanto ao Massa Bruta. E que a gente volte na próxima quinta-feira com boas informações aqui e com boas notícias antes do jogo com o Nacional do Uruguai lá em Montevidéu. Valeu, Vitor. Sempre um prazer estar aqui com você. Fala um pouco aí rapidamente também sobre o BragantinoHoje.com e sobre seus canais aí também, redes sociais. Valeu, Diego. Prazer é todo meu trocar ideia com você, com o Rodrigo aí, mestre Rodrigo das análises aí, enfim. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, mais uma vez agradeço o espaço, né, Diego, de poder fazer o jabá aqui. O site bragantinohoje.com é um portal de notícias totalmente dedicado para quem torce, para quem acompanha o Red Bull Bragantino. Enfim, se você entrar lá, 100% do conteúdo são matérias aí voltadas ao clube, enfim, tem da base ao profissional masculino, passando também pelo feminino aí, enfim, a gente tenta acompanhar de tudo um pouco. E, Diego, se me permite fazer um apelo aí para o torcedor também, Diego, que cante na terça-feira, que faça a sua parte também, que ajude o Bragantino a conquistar os 3 pontos aí nessa partida muito difícil que será contra o Estudiantes. Contra o Vélez, o torcedor foi importante, foi fundamental. Enfim, eu até destaquei no giro passado aqui, que fez seu papel, empurrou, cantou, enfim, e a gente sentiu falta disso contra o Corinthians, talvez, e terça-feira é um jogo para o torcedor extravasar, um jogo para o torcedor empurrar, ajudar a equipe, enfim. É a nossa cidade que está sendo representada, é Bragança Paulista que vai ganhar com isso, enfim. Então, se tem uma partida para a gente cantar, para a gente empurrar o time, que seja nessa terça-feira aí, fazer uma festa bonita, exemplo do que foi a estreia. Eu vou confessar aqui, né, Diego, que, enfim, a partir da estreia contra o Nacional na Libertadores, foi meu primeiro jogo cobrindo o Bragantino, enfim, eu sou jornalista já há um bom tempo, enfim, 6 anos aí de formação, mas não trabalhava em Bragança, apesar de ser de Bragança. Foi meu primeiro jogo cobrindo o Bragantino, enfim, no estádio, e eu confesso para você que chorei, cara, com aquela entrada do clube na Libertadores, né, porque a gente que sou jornalista, enfim, tento cumprir meu papel, mas também sou torcedor, não escondo isso de ninguém, e chorei, cara, chorei bastante, porque a gente acho que nunca imaginava, né, lá atrás, ver um Bragantino na Libertadores, com a força que estava, com o torcedor cantando bastante na entrada do clube, enfim, fazendo barulho, e eu espero que isso se repita, né, na próxima terça-feira. E para quem quiser acompanhar o site mais uma vez, bragantinohoje.com, pode digitar aí no seu navegador de internet, nas redes sociais é só procurar @bragantinohoje. Diego, muito obrigado, Rodrigo, brigadão. Desculpa se falei demais aqui agora. Que isso, realmente, né? Foi emocionante. O Bragantino nesse processo histórico aí, numa Copa Libertadores da América. Aquele jogo, para falar o português bem claro, foi foda, né? O Bragantino ganhou e a entrada dos caras ali foi da hora demais. E que da hora saber disso. Bem-vindo de volta aí a Bragança e já tá contratado já, não vai ganhar nada, mas tá contratado aqui pro canal. Tamo junto. Esse é o Vitão. Rodrigo, sempre um prazer também. O Rodrigo, que é o cara da análise, eu falo que é o nosso PVC aqui, né, do canal. E, Rodrigão, também fala aí o seu Instagram, o seu Twitter aí pra rapaziada. Eu vou falar, mas eu vou falar uma informação também, né? A gente é jornalista, tem que passar informação. O Fábio Matias, que é técnico do Sub-20 do Flamengo, tá deixando o Flamengo e vai treinar o Sub-23 do Bragantino. Fábio Matias, para quem não conhece, é um dos melhores profissionais de base do Brasil. Ele tem a carteira da licenciada CBF, então ele pode dirigir qualquer clube até na Série A. Ele é um cara que foi campeão na Copa São Paulo em 2020. Aquela Copa São Paulo que o Inter foi campeão, ele tinha no time dele o Praxedes, por exemplo. Então, ele é um dos melhores nomes nessa questão. Ele tem um jogo muito interessante, estava treinando o Flamengo e abandonou não, né? Ele sai do Flamengo, né? Ele
e prefere vir para o Bragantino, até porque dizem que ele talvez seria o substituto do Barbieri lá na frente, com uma possibilidade dele crescer ali no Sub-23 e pegar o lugar dele. É um técnico muito interessante, eu acho que o Bragantino está apostando na base, já tem o Arthur Itiro, que a base começou bem, já começou ganhando com ele, então acho que o Bragantino apostando na base, agora com nomes, não só com estrutura, né, com nomes de peso no mercado do Brasil, acho muito interessante. E para passar os meus canais, é Rodrigo SXP96, tem tanto o Twitter quanto o Instagram, no Twitter eu coloco mais coisas, Instagram às vezes também, mas é isso, eu falo bastante do Bragantino, claro, eu sou setorista pelo Correio e pelo Sport News Mundo agora, mas também tem outros jogos também que eu às vezes acabo fazendo e falo de outros assuntos também. Então, é isso. O Rodrigo é o cara da UOL agora. O cara tá estourado. Vai estourar, esquece, o Rodrigão tá voando. Você falou da base do Braga, a base do Braga que jogou ontem, quarta-feira, o time sub-20, na verdade, e goleou, né? Acabou goleando pelo Campeonato Paulista, acabou vencendo o Mojimirim por 5-0. O House, o zagueiro, o Henrique House, acabou marcando um dos gols, ele que veio do Resende, né? Treinou e ainda treina durante um bom tempo aí na semana. Alguns treinos ele faz com o profissional, alguns treinos faz com a base, mas ele marcou, o Gustavinho marcou 2, que foi um dos caras que eu mais gostei, da copinha ali ao lado do Bruninho, e o Vasco Ju também acabou marcando. Ele que é um cara de Guiné, que joga no Bragantino, jogou em Portugal, boa parte da base, e o Bragantino acabou contratando ele, então legal também o Bragantino investindo e se estruturando na base. E Bragança que pode ter, nesse próximo ano, para acabar, encerrada a minha parte, 2 times na Copinha, o Bragantino e o FAC, o Ferroviários Atlético Clube, que é um time aqui também de Bragança Paulista, que pode trazer os jogos da Copinha para o estádio municipal, o Cícero de Souza Marques, aqui de Bragança Paulista. Isso está sendo discutido, inclusive, com o poder público. Então, seria muito legal, realmente, para a cidade ter o Bragantino e ter o Ferroviários Atlético Clube também na Copinha. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Esse foi mais um Giro do DPTL.